Casão, quero começar com você. É jogo para, enfim, desenrolar esse time do Dorival? Ou é perigoso? Tem mudança no ataque? Bom dia, agora bom dia oficialmente. Bom dia a todos. Não, é um jogo perigoso, né? Não existe um jogo que não seja perigoso para a seleção brasileira até esse momento. Pode ser que hoje o time engrene, entrose, faça uma grande partida, ganhe bem da Colômbia, mas até o momento, todos os jogos que a seleção brasileira, contra todas as seleções aqui na América do Sul, está sendo complicado. A Venezuela é complicado. O Brasil jogou 2 vezes com a Venezuela já nas eliminatórias, não ganhou nenhuma das duas. Eu não me lembro. Sinceramente, eu não me lembro de umas eliminatórias que o Brasil tenha jogado 2 vezes com a Venezuela e não tenha ganho nenhuma das duas. Então, é um momento muito crítico da seleção brasileira. Eu acho que o Dorival não engrenou, eu não sei se vai engrenar. Pelo que eu vejo, pelo que eu converso, pelo que eu leio, ele não passa empolgação, confiança. Parece que tá assim, precisa surgir alguém aí pra gente substituir o Dorival. É a impressão que eu tenho, tá? Para o trabalho dele, para a seleção brasileira, tem que acontecer coisas rápidas, urgentes, principalmente nessas 2 rodadas. É Colômbia e Argentina, cara. É Colômbia e Argentina. Ou você encanta agora, ou vai tudo pro buraco, não a classificação. O Brasil vai pra Copa. Pro buraco o trabalho. Dependendo do que acontecer nesses 2 jogos, cara, eu não vejo condições desse trabalho ter continuidade se o Brasil não jogar bem contra a Colômbia e Argentina. Tudo bem, o João Pedro é um ótimo jogador, tá jogando bem, tá ali, pode ser titular, mas eu não acho justo de forma nenhuma o que o Dorival faz com o Endrick. E eu não vejo o porquê disso. O Endrick já deveria ter sido titular dessa seleção brasileira há muito tempo. E aí, a justificativa assim, ele tá no banco do Mbappé. Pega qualquer atacante do Brasil, leva pro Real Madrid, qual vai ser titular no lugar do Mbappé? Ninguém. Qual jogador brasileiro? Do mundo. Qual jogador brasileiro hoje? Do mundo. Do mundo. Do mundo. Qual jogador do mundo hoje vai pro Real Madrid e põe o Mbappé no banco? Ninguém, cara. Então qual é o demérito do Endrick com 18 anos, sem ter jogado nem Copa do Mundo ainda, foi pra Espanha agora ficar no banco do Real Madrid, do Mbappé. O Dorival tem na mão, Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior. Os 3 jogam no Real Madrid, treinam todo dia, estão juntos todos os dias e ele não aproveita isso. Ô Danilo, dá o seu pitaco inicial aí, mudança no ataque da seleção brasileira, mais um. E sobre isso que o Casão falou, né? Argentina e Colômbia, Colômbia e Argentina. Aquela tem que passar dessa montanha aí para o trabalho, enfim, engrenar. Parece que é uma coisa ou outra, ou engrena ou afunda. Para ser mais difícil do que isso, só se fosse rodada tripla com o Uruguai, né? Pois Ficava completo o desafio do Dorival. Vai ser um jogo bem difícil, eu acho. Como eu estava falando, a Colômbia tem uma vitória nos últimos 4 jogos também. E é uma situação que eu também concordo com o Casão. Embora, assim, eu concordo com todo o raciocínio do Casão, mas se o Dorival não convoca o Endrick de primeira, tem que chamar o Endrick na segunda chamada por conta da lesão do Neymar e de repente coloca como titular, aí mostra que ele estava completamente perdido, né? Porque imagina o cara, primeiro não coloca na lista, de repente coloca e um treino o Endrick vira titular, embora eu, de novo, concordo com o raciocínio do Casão. Eu estava até dando uma olhada em relação aos números do João Pedro e números do Matheus Cunha, números do Endrick. O que tem o melhor número é o Endrick, proporcionalmente a minutos jogados e gols, é o que tem a melhor média. Ele é o reserva no Real Madrid porque é algo absolutamente natural. E independentemente de média ou de como que joga, né, eu teria já sempre o Endrick como opção, até porque quando ele foi testado na seleção no começo do Dorival, ele correspondeu. Não me convenceu também a explicação do Dorival, que o João Pedro é um jogador que flutua, que consegue jogar da esquerda para o meio, do meio para a direita e tal, porque o Endrick, ele também não é um camisa 9, ele não é um cara que joga fixo,
ele pode fazer o papel de segundo atacante. Então, realmente, sinceramente, eu não consegui ficar convencido pelo que o Dorival falou. E, para responder já a sua enquete, eu acho que hoje vai dar empate e uma pressão gigantesca para o Dorival jogando lá na Argentina. Pô, tá desanimado, hein? Ó, vamos colocar na tela aí, vou passar a bola para o Arnaldo, só a classificação das eliminatórias nesse momento, das eliminatórias sul-americanas. Está lá a Argentina líder com 25 pontos, o Uruguai o vice-líder com 20 e o Equador com 19. O Danilo falou, não, a Colômbia está num mau momento. De fato, mas ainda assim está em quarto lugar na frente do Brasil. 19 pontos, o Brasil com 18. O Paraguai tem 17, a Bolívia com 13. Estaria na repescagem hoje a Bolívia. Venezuela, Chile e Peru, os 3 piores, sendo o Chile e Peru muito piores do que os outros, o que vem acontecendo em algumas eliminatórias já, né? A fase do Chile. A fase muito ruim do Chile, do futebol chileno e também do futebol peruano. Arnaldo, deu seu pitaco aí. Novo ataque, mais uma tentativa do Dorival de um jogador novo aí para comandar o ataque, homem de referência e tal. Será que vai dar certo? E a pressão, como disse o Danilo. O Danilo está desanimado, está achando que vai empatar o jogo hoje. Tudo bem, Tironi? Fala, galera. Vamos por partes, vai. Eu acho que a questão do comando do ataque, a indefinição, os testes, ela vem... não é exatamente na era Dorival, né? Ela vem há muito tempo, né? O Brasil não tem um centroavante titular, aqueles que você fala, esse é o cara, esse é o goleador, há muito tempo, né? O centroavante da Copa foi o Richarlison, que hoje é reserva na Inglaterra, né? E teve um golaço na Copa e nem por isso se firmou como centroavante. De lá para cá, várias experiências e nenhum jogador testado ou experimentado segurou a camisa ou teve uma sequência até por não mostrar capacidade para tal, né? Assim como o Brasil não tem um 9, o Brasil não tem um 10 e o Brasil não tem laterais titulares, aqueles que... Isso é quase geracional, né? Um problema na formação de jogadores do Brasil nessa posição. Esse é um ponto. Sobre a disputa atual pela camisa 9, o que mais me chama a atenção em relação ao Endrick é justamente o que os dois falaram, o Casão e o Danilo. O Endrick foi a grande novidade do início da era Dorival, né? Naqueles amistosos na Europa, contra a Inglaterra e Espanha, e ele, mais novo, foi muito bem, né? Foi muito bem em terrenos hostis, sem Real Madrid ainda no currículo, sem estar ambientado e posta. Talvez desses testes todos, foi aquele jogador que mais funcionou na seleção brasileira. E, de fato, de lá para cá, às vezes fora das listas, às vezes com minutos irrelevantes, poucas vezes, de fato, experimentado como titular. E desta vez, fora da lista inicial, a gente olhava a lista e parecia faltar gente para algumas funções, né? E eu imagino que, pegando a entrevista do Dorival como termômetro, se o Neymar estivesse se ele não tivesse sido cortado, talvez o Neymar fosse utilizado como falso centroavante. É a conclusão que eu chego, sabendo que hoje não dá para pensar a seleção brasileira sem um titular do Barcelona, o Rafinha, e 2 titulares do Real Madrid, Vinícius e Rodrigo. Bom, Neymar foi cortado, vai jogar um centroavante. E aí o João Pedro, talvez, pelo momento em que vive, pelas características, é o centroavante mais alto, na bola aérea ele é bom, e ele também é hábil, é móvel, ele faz de fato uma boa temporada no Brighton, vai receber a chance da vez. O Igor Jesus, que vinha sendo titular, nem chamado foi, né, do Botafogo. Então é uma grande chance para o João Pedro, uma grande chance. Não sei se ele vai conseguir emplacar. E acho que para a seleção funcionar, independentemente desse centroavante, e dar uma sobrevida ao Dorival, depende muito desse trio Real Madrid e Barcelona, Rafinha, Vinícius e Rodrigo, né? E acho que a dificuldade desse trio é na seleção assumir o papel de protagonismo que eles têm nos clubes deles, né? E o Rafinha é um dos melhores jogadores da temporada europeia toda. O Vinícius e o Rodrigo estão há muito tempo sólidos no Real Madrid. E aí eu acho que tem uma questão também que vai um pouco para os jogadores, sabe? A gente fala muito do treinador.
esses jogadores, posso pegar esses 3. Na época do Tite, existia aquela impressão, pô, eles nos clubes, eles jogam com liberdade de movimentação e o Tite coloca o Vinícius preso num trilho na esquerda, o Rafinha preso num trilho na direita, o Rodrigo tem que ficar só no meio, do jeito que o Tite gostava de jogar, o tal do futebol posicional. O Dorival não é assim, nunca foi assim, né? E eles têm liberdade de movimentação, mas uma coisa é ter liberdade, estar taticamente confortável, e outra coisa é personalidade. E para essa seleção, além de um treinador indiscutível, além de centroavante, além de camisa 10, além de laterais, falta personalidade aos principais jogadores. Isso já aconteceu em vários momentos e com vários jogadores na história da seleção brasileira. Então, é também, eu acho, da nossa análise, a missão de mergulhar um pouco no que fazem na seleção Rafinha, Rodrigo e Vinícius, né? Sempre está muito na conta do técnico e sempre passa fora a questão Neymar, quando o Neymar tá, o Neymar. Mas esses caras aí estão jogando há muito tempo na seleção e olha, dá para tirar nos dedos as boas partidas desse trio com a camisa amarela. Olha, esse